Sejam bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou do sexo masculino, com 55 anos de idade. Sou um homem pardo, cabelos grisalhos, tenho estatura alta de 1,81 m, estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estudo de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Vamos lá, vamos fazer uma grande viagem na biologia em DNA e RNA. Vamos fazer essa revisão, tópicos importantes aí envolvendo essas duas moléculas de extrema importância na biologia. Isso, DNA e o RNA. Vamos lá viajar comigo aí? Então preste atenção. Quando a gente fala em molécula DNA, o ácido desoxirribonucleico e o RNA, o ácido ribonucleico, a gente não pode esquecer, gente, que o DNA ele é o dogma central da biologia. Jonas, por que ele é o dogma central da biologia? Porque ele é constituído de substâncias químicas que são nossos famosos genes. E você aprendeu dentro da genética que os genes são estruturas químicas responsáveis por nossas características hereditárias. Então, nós vamos fazer essa viagem, não esquecer uma coisa: DNA e RNA são polímeros. Polímeros, Jonas? Sabe por quê? Porque eles são constituídos de várias unidades. Vamos viajar comigo? Viaja comigo aqui agora, é extremamente importante que nós vamos falar para vocês dessa molécula aí do DNA, do ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Mas vamos ver quais são essas unidades que são responsáveis em compor a molécula de DNA, em compor a molécula de RNA. Viaja comigo aqui agora. Olha só, a gente não pode esquecer que as unidades monoméricas, as unidades formadoras de uma molécula de DNA e de RNA, essa daí, ó, o famoso nucleotídeo. Isso aí, o nucleotídeo, gente, é um monômero. Um monômero quer dizer o quê? Uma unidade formadora de um DNA e formadora de um RNA. Vamos ver de que o nucleotídeo é composto? Vamos viajar comigo? Viaja comigo aqui na composição do nucleotídeo. Ele é composto de 3 elementos. O primeiro elemento você está vendo aí, sabe o que é? O fosfato. Isso aí! O fosfato é um elemento que compõe um determinado nucleotídeo. Outro elemento que compõe o nucleotídeo está aí, ó, é uma molécula de açúcar. Essa molécula de açúcar que é representado aí geometricamente por esse pentágono, sabe por quê? Porque ele é um açúcar que tem 5 carbonos em sua cadeia. Por isso você está vendo aí embaixo que ele é caracterizado, classificado como sendo um monossacarídeo, caracterizado como sendo pentose. Então não esqueça disso, ele é uma pentose porque ele tem 5 carbonos em sua cadeia. Por isso que geometricamente ele é representado aí por esse pentágono aí. Beleza, pessoal? E o outro elemento que compõe o nucleotídeo é esse aí, ó. Tá vendo aí? A famosa base nitrogenada. Isto, base nitrogenada. Só não pode esquecer que a bolinha sempre representa o fosfato, o pentágono sempre representa o açúcar e a geometria que vier depois, gente, é a base nitrogenada. Sabe por quê? Porque nós temos esses 5 tipos de bases nitrogenadas aí, representados pela primeira letra. A de adenina, T de timina, C de citosina, G de guanina e U de uracila. Perfeito aí? Não esqueça desse detalhe extremamente importante aí sobre molécula de DNA e sobre a molécula de RNA. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos algumas diferenças básicas entre a molécula de DNA e entre a molécula de RNA. Vamos ver aí com vocês a primeira diferença entre o DNA e o RNA? Está aí, ó. É o tipo de açúcar. Apesar de ambos serem uma pentose, porque tem 5 carbonos em sua cadeia, só que o açúcar do RNA é denominado de açúcar ribose e o açúcar do DNA é denominado de açúcar desoxirribose, como você está vendo muito bem aí. Tá beleza? Agora, qual seria a diferença química entre esses 2 tipos de açúcar? Ribose é do RNA e a desoxirribose é do DNA. Mas qual seria a diferença química? Você está vendo ali? Ó? A diferença está relacionada ao carbono número 2. E isso, você tem ali o carbono 1,
né? Você tem ali o carbono 2, e no carbono 2 você tem uma diferença. Você percebe que no carbono 2 da ribose existe uma hidroxila. Já no carbono 2 da desoxirribose, você só tem um hidrogênio. Isso, então, quer dizer que a desoxirribose, ela tem um oxigênio a menos. Por isso que a fórmula da desoxirribose, olha o que eu vou falar a fórmula, hein? C5H10O4. Isso é da desoxirribose. C5H10O5 é o açúcar da ribose. Então, essa é a primeira diferença entre o DNA e RNA. Uma segunda diferença extremamente importante, gente, corresponde à base nitrogenada exclusiva. Todos vocês já ouviram falar nisso, que é extremamente importante. Por exemplo, uma base exclusiva do DNA é a timina. Só quem tem timina é a molécula de DNA. Já o RNA não tem timina. O RNA, ao invés da timina, sabe o que ele tem? A uracila. Beleza? Não esqueça desse detalhe importante. Uma outra diferença entre DNA e RNA é o número de filamentos. O DNA ele tem 2 filamentos de forma helicoidal, enquanto o RNA só tem um filamento. Tá? O RNA ele é um filamento simples aí. Então, essas 3 diferenças que eu citei é de extrema importância aí para vocês. Agora, não esqueça uma coisa que eu vou falar. Eu falei que as diferenças estão relacionadas ao tipo de açúcar e à base nitrogenada. Quando a gente fala o açúcar e base nitrogenada, a gente se refere a um nucleosídeo. O que é um nucleosídeo? É a base nitrogenada mais o açúcar, sem fosfato, porque se tiver fosfato, açúcar e base, é nucleotídeo. Só base e açúcar a gente denomina de nucleosídeo. Se ele perguntar de você uma diferença química entre DNA e o RNA, é o nucleosídeo. Porque o nucleosídeo corresponde ao tipo de açúcar, que é diferente, e a base nitrogenada, que uma é timina e a outra é uracila. Perfeito aí, gente? Não esquece desse detalhe que eu falei de extrema importância aí para você sobre moléculas de DNA, sobre moléculas de RNA. Vamos continuar a viagem na biologia? Quando a gente fala das bases nitrogenadas, são aqueles 5 tipos de base nitrogenada. Porém, essas bases nitrogenadas, elas apresentam uma classificação. Elas são classificadas em bases púricas e elas são classificadas em bases pirimídicas. Isso, elas são bases púricas ou bases pirimídicas. Ronais, quimicamente, qual seria a diferença de uma base púrica para uma base pirimídica? Está aí, ó. Você está verificando a diferença química aí? Não? Olha aí, dê uma olhada aí. Dê uma olhada. A diferença química está no número de anéis químicos. Você percebe aí que as bases púricas, elas são constituídas de quantos anéis? 2. E as bases pirimídicas, elas são constituídas apenas de um anel químico. Então, essa é uma diferença química entre, né, as bases púricas e as bases pirimídicas aí. Quais são as bases púricas que nós estamos vendo aí? Estamos vendo a adenina e nós estamos vendo a guanina. Não esquece disso. Se ele botar lá na sua prova falando sobre determinadas bases púricas de uma molécula de um ácido nucleico, quando ele falar sobre base púrica, ou você pensa na adenina ou você pensa na guanina. Beleza? Porque a citosina, a timina e a uracila, elas são bases pirimídicas aí. Agora, tu lembra que eu te falei que uma diferença entre as bases nitrogenadas é que a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA? Isso é uma boa pergunta aí para a sua prova, porque ele pode muito bem perguntar de você como é que as bases exclusivas do DNA e o RNA, elas são classificadas. Ele pode fazer essa pergunta. Como é que elas são classificadas? Você está vendo aí? Em bases pirimídicas, são pirimidinas. Por quê? Porque elas só têm um anel químico na sua estrutura química ali. Beleza? Então, não esquecer desse detalhe extremamente importante que nós estamos falando para vocês sobre a molécula de DNA, sobre a molécula de RNA.
Vamos continuar a nossa viagem? Tá aí a molécula de DNA. Só que o que eu fiz aí? Eu desenrolei essa molécula de DNA aí. Então você percebe aí os nucleotídeos, a bolinha é um fosfato, o pentágono é açúcar e depois é a base nitrogenada aí. Agora, uma coisa você tem que entender quando a gente falar de DNA aí, que você está percebendo nessa estrutura química aí. Você está percebendo que um nucleotídeo, ele se liga com outro nucleotídeo de um outro filamento ali, tá vendo? E entre esses nucleotídeos, eles são ligados através das bases nitrogenadas que você está vendo aí. E entre essas bases nitrogenadas, existe um tipo de ligação química que nós denominamos de ligações de hidrogênio. Beleza aí? Agora, cuidado com o que eu vou falar, que é extremamente importante. Uma base púrica sempre vai ser complementar de uma base pirimídica ou vice-versa. Beleza? Então, tu percebe aí no esquema que eu estou botando para vocês que a adenina, que é uma base púrica, está ligada obrigatoriamente sempre com a timina, e a citosina está ligada sempre obrigatoriamente com a guanina ou vice-versa. Não esqueça disso, por favor. A sempre com T, C sempre com G. Beleza aí? Ok? Porque nós estamos falando do DNA, e o DNA ele é constituído de timina aí. Viajou comigo aí nessa molécula? Esse dogma central da biologia? Muito bem, então vamos fazer a viagem? Vamos continuar viajando aí na molécula? Essa molécula aí agora é a molécula de RNA. A molécula de RNA só tem um filamento, como você está vendo aí, e uma base exclusiva, que é a base uracila. Está vendo aí? Tem adenina, tem guanina, tem citosina, mas ao invés da timina, o que se tem no RNA é a base uracila. Presta atenção agora nessa situação dessa questão aí. Análise bioquímica de um trecho da molécula DNA de uma bactéria revelou a presença de 33% de nucleotídeos constituído pela base nitrogenada timina. 33% de timina, hein? A partir dessa informação, o responsável pela análise concluiu que as porcentagens de nucleotídeos pelas bases nitrogenadas são: letra A, adenina e citosina são respectivamente 33% e 17%. Letra B, uracila e adenina são ambas de 33%. Letra C, guanina e uracila são respectivamente 17% e 33%. Letra D, uracila e guanina são ambas de 33%. E letra E, citosina e guanina são respectivamente 17% e 33%. Então presta atenção uma coisa, que o DNA tem aquelas 4 bases: adenina, guanina, timina, citosina. E uma base é complementar da outra, e a soma das 4 tem que dar 100%. Acabou! Se a soma das 4 tem que dar 100%, Jonas, qual é a resposta aí dessa questão? Se tinha 36% de timina, a resposta é a letra A. 33% também de adenina, que está com a timina, e a citosina e guanina, cada uma vai ter 17% aí. Vamos lá nessa questão da UEA aí 2019. A tabela relaciona alguns códons. O que são códons? São trinca de nucleotídeos, a união de 3 nucleotídeos e seus respectivos aminoácidos. Cada trinca representa um aminoácido. Os dados da tabela permitem concluir que o peptídeo formado pela sequência de aminoácidos, metionina, isoleucina, cisteína, glicina, fenilalanina, foi codificado pelo seguinte trecho de uma das fitas da molécula de DNA. E você está vendo essa tabela aí ao lado, onde essa tabela aí ao lado mostra os códons e mostra os tipos de aminoácidos de cada códon aí. E aí ele pergunta na questão aí, você tem a letra A com os respectivos códons, letra B com os respectivos códons, letra C com os respectivos códons, letra D com os respectivos códons e a letra E também com esses códons aí extremamente importantes. Beleza? E aí, quais são os códons que vai formar aquela sequência de aminoácidos, segundo essa tabela que está aí no quadro para você? Resposta, letra C. Então, nós vimos aí o DNA extremamente importante, o dogma central da biologia, porque é nele que tem os nossos famosos genes, elementos extremamente importantes para nossas características aí. Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Vimos sobre ácidos nucleicos, assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais.